Gostaria de pedir que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no tema do culto de hoje, Atos capítulo 2. Mas antes de Atos capítulo 2, nós vamos ler Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Então já deixa preparado. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8 e Atos capítulo 2, versículo 1. Glória a Deus. Vai glorificando, irmãos. A presença do Senhor está nesse lugar e devemos glorificar o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo exaltado é o nome do Senhor. Atos, capítulo 1, versículos 7 e 8, diz assim a palavra do Senhor. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Agora vamos ler Atos capítulo 2. Tem como subtítulo: a descida do Espírito Santo. Cumprindo-se dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu o som como um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. Repita comigo. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Glória a Deus, aleluia. A palavra abençoada. Glória a Deus. Irmãos, o livro de Atos foi escrito por Lucas, um homem que um tempo depois acompanhou Paulo em suas viagens missionárias. E o livro de Atos, tanto quanto o livro de Lucas, foram escritos pelo mesmo autor. E Lucas, ele escreve o livro de Atos para apresentar à igreja duas coisas: o Jesus dos gentios, porque Jesus tinha vindo para os judeus, mas os judeus o rejeitaram. Então Jesus, em sua infinita graça e misericórdia, abriu a salvação para todos nós. Então Lucas queria mostrar Jesus aos gentios, mas Lucas também queria mostrar o Espírito Santo. Atos repete Espírito Santo 50 vezes no livro. Lucas queria mostrar à igreja a importância do Espírito Santo. E aí, quando nós voltamos um pouco em Atos e vemos a vida de Jesus, ele durante toda a sua trajetória, dos seus 3 anos e meio aqui na terra, Jesus ele vai falar repetidamente sobre o Espírito Santo. Jesus, em muitas partes dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, a Bíblia vai nos dizer que o Espírito Santo estava com Cristo. A gente tem como exemplo Mateus capítulo 4. Logo após o batismo nas águas, Jesus recebe o Espírito Santo que pousa sobre a cabeça dele em formato de pomba. E esse mesmo Espírito o conduz para o deserto. A Bíblia também vai dizer em Lucas que o Espírito conduzia Jesus e que através desse Espírito Jesus pregava o Evangelho, Jesus realizava milagres e maravilhas. Então Jesus ele sempre demonstra a importância do Espírito Santo. Mas algo que Jesus vai falar um pouco antes de ir para o Getsemane, que vai ser umas instruções aos discípulos, que vamos ser a partir de João capítulo 14 até João capítulo 16. Jesus repete 4 vezes o Espírito Santo nessas instruções. A gente vê pela primeira vez em João capítulo 14, versículo 16, onde Jesus fala que o Espírito Santo habitaria em nós e permaneceria em nós, e que o mundo não conheceria o Espírito Santo, mas nós conheceríamos. Jesus vai repetir novamente em 14, versículo 26, ao dizer que o Espírito Santo nos conduziria para Ele. Jesus repete novamente em João capítulo 16, ao dizer que o Espírito Santo, o Consolador, Ele nos convenceria do pecado, do juízo e da justiça. Jesus repete mais uma vez também no final do capítulo 15. Então Jesus ele estava instruindo para os discípulos: prestem atenção, eu vou ao Pai, mas vai vir alguém, não algo, alguém chamado o Consolador. Hoje em dia eu percebo que na igreja as pessoas têm confundido o Espírito Santo com algo. O Espírito Santo não é algo.
Espírito Santo é alguém. Ele é a terceira pessoa da Trindade. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Espírito Santo, ele sente amor, ele sente ciúmes. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo sente ciúmes de nós. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, ele ora por nós. Romanos capítulo 8 vai dizer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar. O Espírito Santo não é algo, não é uma coisa, não é palpável. O Espírito Santo é alguém, é uma pessoa de suma importância em nossas vidas. O Espírito Santo, ele nos conduz. O Espírito Santo nos guia. No louvor que os jovens cantaram por último, Era a Mão de Deus, a Bíblia, o louvor vai falar o seguinte: houve uma força que me impulsionou a continuar. Essa força se chama Espírito Santo. Você está aqui hoje para glorificar o nome do Senhor por conta do Espírito Santo. A Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 1, versículo de número 2: e o Espírito Santo pousava sobre as faces das águas. No Antigo Testamento vemos várias pessoas cheias do Espírito Santo, mas alguém que eu gosto de dar como exemplo se chama Davi, um homem segundo o coração de Deus. Davi, quando ele foi ungido em 1 Samuel capítulo 16, a Bíblia vai dizer que o Espírito Santo desce sobre Davi. Após um tempo, Davi acaba pecando, comete adultério e homicídio. E Davi escreve um dos salmos mais lindos da Bíblia, que é o Salmo 51, onde ele vai dizer: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Davi não estava preocupado com honra, com dignidade, com dinheiro, com ouro. Não, ele estava preocupado com a única coisa que o mundo não poderia dar caso ele perdesse, que se chama Espírito Santo. Paulo, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele vai instruir a igreja de Tessalônica, e uma das últimas coisas que ele vai dizer: olha, igreja, não extingais o Espírito Santo. Não perca o Espírito Santo. Não deixe o Espírito Santo por um pecado, por amizades, por músicas, por livros. O Espírito Santo, ele é muito sensível, e sem ele a gente não consegue alcançar o céu, não. Então, primeira coisa que precisamos entender antes de sermos a geração do avivamento é entender quem faz o avivamento, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Essa pessoa linda, a terceira pessoa da Trindade. Alguém tão sensível, que quando nós choramos sentimos o abraço. É Ele, é o Espírito Santo. Aquele que nos consola, que nos ajuda a continuar. Quando as lágrimas descem, a gente não sabe como orar, mas a gente sabe que o Senhor está recebendo, é porque é o Espírito Santo que está traduzindo as nossas lágrimas. Então Jesus, ele prepara os discípulos e fala: olha, em Lucas capítulo de número 24, Jesus, ele antes de ascender aos céus, ele prepara os discípulos sobre o Espírito Santo. Então, quando nós entendemos o que é o Espírito Santo, vamos entender agora o que é avivamento. E eu quero que você repita uma frase comigo assim, ó: o avivamento não é apenas o momento. O avivamento não é apenas o momento do culto em que você sente a emoção, o arrepio e as lágrimas descem. E a gente vai entender por quê. O avivamento, a palavra avivamento significa reavivar, reacender, tornar vivo novamente. O avivamento, ele serve para reavivar a igreja. A igreja está fria ou morna, a igreja precisa se tornar ativa novamente. E vem o avivamento. O avivamento, ele vem através do batismo do Espírito Santo, que é quando o Espírito Santo vem em sua plenitude e nos batiza e nos enche com ele, e podemos agora falar em línguas, temos a possibilidade de ter os dons, compreendemos melhor a palavra de Deus, conseguimos buscar a Deus de uma forma mais profunda. O batismo do Espírito Santo, quando nós somos batizados, a gente sente o que eu falo daquela alegria, aquela agitação, como se fosse o primeiro amor. O batismo do Espírito Santo é um caminho para a igreja se avivar. Então, quando nós falamos que somos a geração do avivamento, a gente não está falando que em um culto nós vamos nos animar e é isso aí, não. A geração do avivamento é a igreja que recebe o Espírito Santo e ela começa a fazer obra lá fora. Quando Jesus vai dizer em Lucas capítulo 24, preparando os discípulos, olha, Jesus abre o entendimento dos discípulos
constrói escrituras. E ele fala o seguinte: olha, eu vou, mas vocês vão ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque Jesus já antes tinha dito que eles deveriam ir por todo mundo e pregar o evangelho, que eles deveriam realizar curas, que eles deveriam pregar o arrependimento. Só que Jesus também sabia que sem o Espírito Santo, os discípulos não poderiam fazer nada disso. Então Jesus fala: olha, vocês vão ficar em Jerusalém, para vocês poderem receber o poder do Espírito Santo, para vocês serem revestidos do Espírito Santo, para que a igreja não fique somente em Jerusalém, mas para a igreja saia da Judéia e a Samaria até os confins da terra. O avivamento, quando nós pedimos Espírito Santo nos aviva, não é sobre o momento, é sobre o que nós iremos fazer depois do avivamento. Porque o Espírito Santo vai nos impulsionar de tal forma que a gente não vai conseguir ficar calado sobre a presença que sentimos. Atos capítulo 2, logo após a descida do Espírito Santo, Pedro ele fica tão avivado que Pedro prega. E 3.000 almas se convertem no mesmo dia do Pentecostes. Glória a Deus. Porque eles estão avivados, eles querem falar sobre Jesus, eles querem testemunhar sobre aquilo que eles viram Jesus fazer, eles querem fazer aquilo que Jesus fazia, porque agora revestidos de poder eles fazem. Então o avivamento não é sobre o que acontece em Atos 2, quando 120 pessoas estão reunidas, não. É sobre o que a igreja faz após receber esse avivamento. Quando o Senhor ministrou isso no meu coração, e o Senhor falou muito comigo através disso, porque antes você não percebe essa magnitude do avivamento, mas a gente percebe essa magnitude quando vemos que no Brasil não houve nenhum avivamento. A gente conhece um dos avivamentos mais famosos, que eu acredito que muito aqui conhece, é o avivamento da Rua Azusa. O avivamento da Rua Azusa aconteceu em 1902, mais de 100 anos atrás, nos Estados Unidos. Só que o importante não é a descida do Espírito Santo de forma tão tremenda naquela casa, que não era nem igreja. Mas é que depois daquele avivamento, as pessoas começaram a sair dos Estados Unidos e pregar o Evangelho. E foi quando o Evangelho aqui chegou no Brasil e as pessoas começaram a abrir igrejas aqui no Brasil. Então o avivamento, se nós pedimos tanto essa descida do Espírito Santo de forma tão sobrenatural, precisamos também pregar o Evangelho após isso. Precisamos fazer com que pessoas venham até Jesus e conheçam aquilo tão precioso que nós temos. Então eu entendi essa questão do avivamento. Então, novamente voltando, Jesus ele avisa os discípulos que eles seriam revestidos do alto de poder e da virtude do Espírito Santo. E logo após Jesus, antes de ascender, como lemos em Atos capítulo 1, Jesus novamente vai reafirmar aquilo para os discípulos: olha, esperai, porque vai vir a virtude do Espírito Santo. E então vocês serão as minhas testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo. Através dos nossos atos, das nossas ações, da maneira como falamos, nós pregamos Jesus Cristo. O pregar Jesus não é aqui no altar, não. Pregar Jesus é quando você está na escola, quando você está no grupo de amizade, quando você está no trabalho, quando você está no grupo do WhatsApp e você fala assim: gente, Jesus é tremendo, né? Eu estava um dia conversando com algumas amigas minhas que não são cristãs, protestantes, são católicas. E eu estava conversando e eu falei: gente, Jesus é muito lindo. Jesus, ele é muito lindo, porque ele tem feito coisas na minha vida assim, tremenda. E elas ficaram me olhando com o olho desse tamanho. Por quê? Porque é assim que a gente prega. Se Jesus é tremendo na vida de fulano, Jesus também pode ser tremendo na minha vida. Então como que eu conheço esse Jesus que é tão tremendo? Quando pregamos com as nossas atitudes, quando dizemos não no momento que é devido, no momento que nós sabemos que não podemos cometer, nós estamos sendo testemunha. Não tenha vergonha de ser chamado um crente no trabalho, na faculdade, no colégio, em grupo de amizade. Tenha orgulho, seja um crente e fala: olha, eu não faço isso porque eu sou crente. Não, eu não bebo porque eu sou crente. Não, eu não falo palavrão porque eu sou crente. Não, eu não gosto de falar coisas que não devia porque eu sou crente. Tenha orgulho. Não é todo mundo que pode falar que é cristão e que obtém do Espírito Santo. Não é qualquer um que tem o privilégio de falar: não, eu sou cristã, seguidor de Cristo, tenho o Espírito Santo, conheço a palavra de Deus, sou remido, sou lavado e vou receber a salvação. Não é qualquer um. Ser cristão não é simplesmente ser seguidor de Cristo, não. É ter testemunho de crente, é andar como crente, é se vestir como crente, é falar como crente, é falar como Jesus, é andar como Jesus, é fazer como Jesus fazia. Nós estávamos conversando de tarde, eu e minha mãe,
E a gente acabou se perguntando, nossa mãe, mas por que Jesus ele tinha que se batizar nas águas? Ele não precisava, ele tinha plena aliança com Cristo. Minha mãe falou, para deixar de exemplo. Jesus ele orava constantemente para deixar de exemplo. Jesus jejuava para deixar de exemplo. Então que venhamos fazer, andar, falar, se comunicar, agir como Jesus agia, fazia e falava. Isso é ser cristão. E tem orgulho de falar que você é cristão. Tem orgulho de declarar, não, eu tenho um Jesus que cura, que liberta, que transforma, que fala, que toca, que age. Eu tenho esse Jesus. Não é todo mundo que pode falar isso. Então Jesus ele fala assim para os discípulos que ele viria o Espírito Santo. Os discípulos não ficam com braços cruzados. Os discípulos não ficam sentados esperando o Espírito Santo descer, não. Sabe o que a igreja faz? A igreja começa a orar incessantemente, se preparando para a descida do Espírito Santo. Quer que eu prove? Está em Atos capítulo 1, versículo de número 14. Todos estes, os discípulos e os outros, perseveraram unanimemente em oração e súplicas com as mulheres de Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Eles não ficaram de braços cruzados, esperando o Espírito Santo descer, como se fosse uma obrigação de Cristo cumprir. Eles falaram, não, se o Espírito Santo vai descer, então vamos buscar a igreja, vamos nos santificar a igreja, porque o Espírito Santo vai descer e temos que estar preparados, temos que estar santificados, porque o Espírito Santo é santo, ele não desce em qualquer um, ele não habita em qualquer um, ele não faz morada em qualquer um, ele tem preferência de santidade. Então vamos buscar, vamos dobrar o joelho, porque queremos ver o Espírito Santo. Espírito Santo é santo. Em Êxodo capítulo 19, antes de Deus entregar os 10 mandamentos, Deus visita Moisés e fala assim, Moisés, avisa o povo que amanhã eu vou descer com glória, eu vou descer presencialmente, e fala para o povo santificar, porque amanhã é isso. Deus está falando, olha Moisés, avisa o povo que é para se preparar, se santificar, porque eu não estou onde o pecado está. O Espírito Santo, ele é santo, ele não habita em pecado, ele não habita em prostituição, ele não habita em adultério, ele não habita em bebida, ele não habita em jovem que fica falando palavrão e agindo como se fosse no mundo. Deus não habita em corações assim. Quando nós não nos santificamos na presença de Deus, não adianta, o Espírito Santo não desce. No Antigo Testamento, o Espírito Santo ele descia em pessoas muito específicas. Muito específicas. Geralmente líderes como Moisés, Elias, Eliseu. O Espírito Santo não descia em qualquer um, sabe por quê? Porque não era qualquer um que tinha intimidade com Deus, que tinha o temor de Deus, que tinha a busca pela santificação. Esses profetas levavam Deus a sério. Não era só porque era tempo de lei, não. Levavam Deus a sério. Deus não é brincadeira. Não existe essa, um pé no mundo, um pé na igreja. Deus não é brincadeira. Deus é sério. Ele é amor, ele é justiça, ele é carinhoso, ele é um pai, ele é amigo, muito amigo. Mas Deus é sério. Sério. Então a igreja fala, vamos se preparar, vamos orar, vamos buscar, vamos jejuar, porque Deus vai vir e nós queremos estar preparados. Em Atos capítulo 10, uma das histórias mais lindas de Atos, fala da história de Cornélio. Cornélio, ele era um gentil da corte italiana. E a Bíblia vai dizer que Cornélio, ele buscava Deus, ele temia Deus, era um homem que era, perante Deus, era justo. E Cornélio, ele recebe uma visita de um anjo e fala assim, olha Cornélio, as suas orações e súplicas têm sido ouvidas. Que isso significa que havia orações e súplicas. Então o anjo avisa Cornélio para Cornélio chamar um homem que estava na cidade de Jope chamado Simão Pedro, porque algo Pedro precisava falar para Cornélio. Cornélio então manda chamar Pedro, e Pedro em oração, ele teve uma visão de Deus que dizia para Pedro que ele não deveria purificar aquilo que Deus já purificou, significando que agora o Espírito Santo não era apenas para os judeus, mas os gentios também poderiam ter. Pedro recebe a visita dos homens e o enviando para Cornélio. Pedro chega em Cornélio e Pedro fala assim, olha Cornélio, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Me fala aí, o que eu estou fazendo aqui? Cornélio fala da visão que ele teve do anjo.
Então Pedro começa a pregar para Cornélio sobre o Jesus tremendo que Pedro um dia conheceu. E a Bíblia vai dizer que enquanto Pedro falava, o Espírito Santo descia, não só sobre Cornélio, mas sobre todos que estavam na casa. Pedro olha de longe e fala: meu Deus, então significa que o Espírito Santo desce também nos gentios. E ali Pedro começa a testemunhar a descida maravilhosa do Espírito Santo sobre os gentios. Porque Cornélio se preparava, porque Cornélio buscava. Aí você me pergunta: Camille, mas hoje em dia, como que eu busco a presença do Espírito Santo? Te dá 3 palavrinhas-chave: renúncia, santificação e oração. Oração é fundamental na vida do crente. Fundamental. Você não sobrevive no Evangelho sem oração. Acredito que a Bíblia dá inúmeros exemplos sobre isso. Santificação. O que é santificação? Santificação é você se apartar do pecado. Mas Camille, nós somos pecaminosos. Sim, somos. Mas nós não vivemos no pecado. Temos, infelizmente, a essência pecaminosa, mas não significa, não nos dá o direito de viver no pecado. Temos que lutar contra o pecado. Então a santificação é você falar não para as coisas que você sabe que Deus não se agrada. É você falar: não vou fazer isso porque você sabe que Deus não se agrada. Isso é santificação. E renúncia. Renúncia, eu estava falando com a minha mãe que eu nunca entendi muito bem o contexto de renúncia. Todo mundo fala renúncia, tem que renunciar, mas a gente nunca entende renúncia. Eu vou dar um exemplo meu. Eu amava repicar o cabelo. Amava. Cortava metade do braço assim, amava repicar o cabelo. E vários profetas de Deus falavam que Deus estava me mandando parar de cortar o cabelo. Não porque cortar o cabelo é pecado. Não estou falando isso. E eu falava: não vou cortar não. Meu cabelo é tão bonito repicado, não vou cortar nada. Oxi, corto não. Até o momento que o Espírito Santo me puxou a orelha. Irmão, quando o profeta fala uma coisa, agora quando Deus fala, quando Deus puxa a orelha, aí eu não consegue falar não. Você fala: não, Senhor, eu obedeço. Então eu fiz um voto: Senhor, eu não vou cortar mais meu cabelo. Só corto as pontas e com medo, 2 dedos assim com medo. Camille, por que você parou de cortar o cabelo? Por que Deus quis que você renunciasse isso? Porque meu cabelo me dava vaidade. Eu cortava o cabelo não para mim mesma, mas para mostrar para os outros como o meu cabelo era bonito, como o meu cabelo era volumoso. Isso é vaidade. Não é um autocuidado. Meninas, se cuidem, tem que ter um autocuidado sim. Mas a vaidade é quando você faz para os outros, quando você faz para os outros verem. E isso estava instigando em mim o pecado. Então o Senhor falou: olha, corta. Desculpa, não corta. Porque isso está te afastando de mim. Isso está gerando um pecado. A renúncia não é você falar não para tudo aquilo que você gosta. A renúncia é falar não para aquilo que você gosta e você sabe que te faz pecar. Isso é renúncia. É você falar não para aquele livro que sabe que está te dando outros pensamentos. É você falar não para aquelas músicas que sabe que não está fazendo bem para o teu espírito. É você falar não para aquelas amizades que sabe que estão te induzindo para outros caminhos. É você falar não para aquelas certas falas de certos professores, de certos amigos com quem você trabalha ou que como você estuda, que te fazem pecar. Camila, é fácil? Não é fácil. Não foi fácil parar de cortar meu cabelo. Foi uma luta. Nos primeiros meses eu falei: Senhor, me deixa cortar, porque meu cabelo era tão lindo, repicado. Só que vale a pena. Sabe por que vale a pena? Porque parece que você fica mais sensível ao Espírito Santo. Parece que você tem mais intimidade com o Espírito Santo. Você começa a buscar mais, porque você fala: Senhor, se eu renunciei isso, que para muitos é tão pequeno, e eu já tive uma intensa ligação contigo, imagina se eu renunciar aos meus outros pecados. A minha meta de espiritualidade é Moisés, uma meta meio inatingível. Mas Moisés conversava face a face com Deus. Moisés, ele falou: Senhor, que eu veja o Senhor. Deus não falou: não, Moisés. Ele falou: Moisés, vira de costas. Ou, Moisés, tampa os olhos que você vai me ver passando de costas. Isso é intimidade, essa intimidade que eu busco. E se preciso for renunciar, eu peço: Jesus, me ajuda. Porque é algo que eu gosto, é algo que eu quero fazer, mas eu sei que é algo que não te agrada. Então Jesus, me ajuda a renunciar. Espírito Santo, me ajuda a dizer não. Porque com as nossas próprias forças, o pecado vai dizer: vai lá, faz, fala. Mas se nós pedimos ajuda ao Espírito Santo, o Espírito Santo vai nos dar força suficiente para falar não.
Não faça, não beba, não converse, não faça amizades, não esteja nesses lugares. Isso é renúncia. Nós buscamos isso através de muito jejum, palavra, ler Bíblia é importante, leia a Bíblia. A Bíblia é a espada do crente. Efésios capítulo 6, versículo de número 13, se eu não estou enganada. A Bíblia vai dizer, Paulo vai dizer, que a espada do Espírito é a palavra. É com a palavra que você vai lutar contra as tentações. É a palavra que vai te firmar durante as tribulações. É a palavra que vai te fazer permanecer quando parece que tudo está fazendo você não permanecer. É a palavra de Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Santo, exaltado. Glória a Deus, aleluia. Então, quando nós buscamos, quando nós renunciamos, quando nós falamos não ao pecado, o Espírito Santo olha e fala, não, é nesse que eu quero habitar. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita nesse templo de 4 paredes. O Espírito Santo habita em você. É você e eu que vamos gerar o avivamento. Somos nós que somos templos do Espírito Santo e vamos fazer com que não só a igreja de Jequié, mas que todos os lugares sejam avivados, porque nós somos os templos, nós que carregamos a presença de Deus. Não que isso nos faça ser importante, ao contrário disso, carregamos isso pela misericórdia de Deus, mas significa que o Espírito Santo, pela graça do Senhor, habita em nós. Em nós que Ele quer a purificação e a santificação, para que Ele venha habitar em nós e para que Ele venha permanecer conosco. Isso é um privilégio. Então a igreja começa a orar, a igreja começa a buscar, a igreja começa a se preparar para a descida do Espírito Santo. E a Bíblia vai dizer que 10 dias depois da ascensão de Cristo aos céus, a igreja estava toda reunida, aproximadamente 120 pessoas, eles orando ali em comunhão, eles buscando a face do Senhor. A Bíblia vai dizer que houve um som, como de um vento veemente e impetuoso, que adentrou a casa, e o Espírito Santo desceu sobre eles, e repartiu sobre eles línguas como que de fogo. Através da busca, através da santificação, através da renúncia, o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. E não vai ser diferente em nossas vidas. Através da busca, o Espírito Santo ele vai entrar como um vento veemente e impetuoso. Ele vai descer sobre as nossas vidas e ele vai fazer morada. Algo interessante é que Pentecostes era a segunda grande festa dos judeus. 50 dias após a Páscoa tinha o dia do Pentecoste. E o dia do Pentecoste, a grande festa, era onde os judeus eles entregavam as primícias para Deus e anunciavam o início da colheita. A partir daquele momento que o Espírito Santo desceu sobre aquele lugar, revestiu todos os crentes daquele lugar com o Espírito Santo, ali se iniciou a colheita de almas para o reino de Deus. Pedro começou a pregar. Em Atos capítulo 3 e 4 vemos o grande milagre que Pedro realizou juntamente com João. Vemos depois em Atos capítulo 7 o primeiro Marte, que foi Estevão, que pregou de uma forma linda e maravilhosa. Depois em Atos 9 temos a conversão de um dos maiores missionários, que foi Paulo. Através do avivamento do Espírito Santo, a igreja começou a prosseguir, a igreja começou a andar novamente, a igreja começou a pregar o Evangelho, porque o avivamento não é sobre o momento, mas é sobre o início da colheita de almas que Jesus nos convocou. Finalizando a palavra, eu deixo como mensagem a mesma que Jesus deixou para os discípulos: ide por todo o mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Em qualquer lugar que você esteja, pregue o Evangelho. Permita que as pessoas conheçam esse Jesus tão lindo que você conhece. Porque as pessoas estão necessitadas de Jesus. Estão necessitadas do consolo de Cristo. Estão necessitadas do milagre de Cristo. Estão necessitadas da salvação de Cristo. Não só jovens, não só crianças, mas todos venhamos pregar o Evangelho. Porque tem almas clamando por ajuda. Amém? E que o Espírito Santo habite em cada um de nós. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.